a gente já cresceu e nem percebeu. Essa é a verdade. Quantas vezes, depois de adulta, hoje uma jovem senhora, porque já sou casada, eu me pego questionando muitas coisas e pensando, uau, quando foi que eu cresci, né? Eu lembro que quando eu era pequena, você já deve ter ouvido isso também, os nossos pais diziam, aproveita, né? Aproveita enquanto você pode, daqui a pouco você vai crescer, aproveita a tua infância. E eu não imaginava, né? Eles diziam que passava muito rápido aquela fase, né? Eles falavam e eu não imaginava que realmente passaria tão rápido. A gente achava que era papo de adulto, mas hoje eu sou adulta e às vezes eu ainda fico, como foi que isso aconteceu? Eu tenho responsabilidades, eu tenho um lar, uma casa, um trabalho, contas, a responsabilidade com a minha saúde, com a da minha família. Não tenho filhos ainda, mas preciso fazer a comida, comprar a comida. Quando eu chegar em casa não vai ter comida feita se eu não tiver feito ou se a gente não tivesse planejado. E ninguém vai pagar a conta por mim, né? Apesar de que o meu marido paga. Mas eu digo das nossas responsabilidades, né? E eu olho para muitas pessoas hoje e eu também enxergo nessas pessoas crianças, sabe? Não nas atitudes, mas eu vejo que cada um de nós foi criança algum dia e às vezes eu fico pensando, e foi mesmo, né, o fato, mas às vezes eu fico pensando qual tipo de criança esse adulto foi, o que ele viveu, quais foram os traumas dele, quais foram as vivências, os medos, as angústias que essa criança, que esse adulto passou. E isso me faz ter muita empatia, isso me faz perdoar muito fácil, porque eu imagino que essa pessoa tenha passado por muitos momentos que levaram ela a ter tal atitude que às vezes pode me machucar, mas eu escolho perdoar porque eu sei que ela precisa ser curada de coisas que ela nem sabe ainda. Eu também preciso de muitas coisas. Gente, uma moto tá aqui, nossa. Eu também preciso ser curada de muitas coisas que às vezes eu nem sei. Às vezes eu nem sei que eu tenho algumas atitudes que eu tenho, né? Mas apesar de precisar ser curada de muitos traumas, etc., que todos nós temos em algum momento da vida, coisas que nós vivemos na infância que justificam atitudes que nós temos enquanto adultos, isso não faz isso não permite, né? Não é justificativa para que eu machuque alguém ou para que eu justifique atitudes minhas por causa desses traumas, sabe? Eu acho que também não faz sentido a gente querer justificar tudo com base em traumas que nós tivemos, porque se nós temos consciência de que passamos por isso, nós também precisamos ter consciência de que isso não deve reger todos os nossos comportamentos. Mas em todos tem essa consciência, então eu entendo também. Por isso muitas das vezes eu escolho perdoar. Existem momentos que eu escolho conversar e eu acho que vale a pena, mas às vezes não vale. Às vezes o melhor é só realmente ignorar, sorrir, deixar pra lá, né? Mas o que eu quero dizer mesmo, eu coloquei aqui desabafo de uma mulher de 26 anos, né? Aliás, de uma jovem senhora de 26 anos, provavelmente eu vou colocar esse título. E que se ver mulher, mas às vezes sente que é uma menina. E nós não somos mais meninas, nós somos mulheres e nós temos que ter comportamentos de mulheres adultas, tomar decisões coerentes com os objetivos de vida que nós temos, com as metas que nós traçamos para o futuro, com tudo aquilo que nós queremos realizar na nossa vida. Então não faz sentido eu querer ter um shape slim e me entupir de coisas que não fazem bem para o meu corpo. Por exemplo, eu tenho endometriose e tem muitos alimentos que infelizmente me fazem inchar e não ficar bem. E como eu não sei ainda o que eu devo comer, eu acabo comendo as mesmas coisas, mas às vezes eu fico triste por
está colhendo resultados disso, né? Minha barriga incha e fica horrível, mas eu entendo que foi uma escolha consciente que eu fiz sabendo que aquilo iria acontecer, então eu não fico sentindo pena de mim e nem nada, é difícil, mas eu fico pensando o que eu posso fazer para melhorar. Eu já estou fazendo, já marquei a consulta com a nutricionista e eu vou seguir o que ela me passar, porque eu não faço o que eu quero fazer, eu faço o que eu tenho, o que eu preciso fazer. Afinal, eu não sou mais uma menina, sou uma mulher. E até quando eu era menina, nossos pais são separados, tenho 2 irmãos de pai e mãe e 2 só de pai. E muitas das vezes eu cresci com os 2 a maior parte do tempo da vida, né? Cresci com os 2 de pai e mãe, morando só com a nossa mãe. E muitas vezes eu tive que ser a mãe da minha mãe, a mãe dos meus irmãos e a dona da casa, né? A dona de casa. Eu não acredito que vai ter uma carreata agora, no momento que eu tô gravando o vídeo. Acho que não. Mas muitas vezes eu tive que ser a mulher da casa, nesse sentido de lavar roupa, de cuidar da casa e de ouvir os desabafos dos meus irmãos e também ouvir o desabafo da minha mãe. Muitas das vezes eu tive que cuidar da minha mãe e isso gerou em mim muitas coisas, um senso de responsabilidade precoce que eu carrego até hoje, muitas das vezes querendo estar sempre no controle, né, de tudo. E eu sei que são coisas que ficaram lá no passado e que influenciam muito as minhas atitudes de hoje, mas eu não uso como bengala para justificar os meus maus comportamentos muitas das vezes. Eu tento me responsabilizar por eles, sabe? E entender que eu tive escolhas e que eu fiz aquilo conscientemente e que eu vou colher os frutos daquilo que eu plantar. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos ser líderes da nossa própria vida, gestores, né, como fala Augusto Cury, da nossa própria mente, questionar os nossos pensamentos e mudar a rota se for preciso e não se vitimizar, mas sair da ilha para ver a ilha. Não lembro qual escritor falou isso, não sei se foi Saramago, mas nós precisamos sair da ilha para ver a ilha e ver o que pode ser melhorado na ilha. Não dá de fazer isso só de dentro. De dentro você consegue ver muita coisa, mas às vezes uma coisa que é pequena para você, de fora você percebe que ela se espalhou pela ilha inteira e não tem como você ver se você não sair dela, sabe? Então a gente precisa ter essa autorresponsabilidade com as nossas atitudes e com a nossa própria vida e não agirmos mais como meninas. Isso em tudo. Também ter mais autoconfiança, de entender que nós podemos sim. Nós já passamos pela infância, pela primeira infância, passamos pela adolescência, passamos pela juventude e ainda jovens, dizem que jovem é até os 100 anos, né? E ainda jovens, nós já temos muitas responsabilidades, já vivemos muitas coisas e a partir dessas coisas nós podemos tomar decisões muito conscientes e decisões boas muitas das vezes. E ainda que não sejam tão boas, a gente vai perceber depois que não foram tão boas, mas a gente decidiu, nós decidimos por nós mesmos. Então isso é louvável. Você não seguiu a manada, você não seguiu apenas o que te disseram, mas algo que você, a partir da sua racionalidade, chegou à conclusão que era o melhor para sua vida. Então, viva isso, assuma a responsabilidade disso. Entenda que tudo que você está vivendo é consequência dessas escolhas e se você não está feliz, tente melhorar essa situação. E se você já sabe o que precisa fazer para melhorar essa situação, faça. Por que você faz um plano, você traça metas tão bonitas, você não segue nada disso? Você está dizendo a si mesmo que aquilo que você impõe para si mesmo não é importante, que os teus sonhos não são importantes, que os teus valores não são importantes, porque tu traça metas e não segue aquilo que tu estabeleceu para a tua própria vida. Então, se a tua palavra não é importante para ti, o que mais que vai ser, né? Não tem como ter autoestima com isso se você não se estima, se você não se valoriza, se você valoriza mais o que o outro fala do que o que você pensa, baseado em tudo que você viveu. Então, às vezes eu me pego adulta, né, uma jovem senhora, e hoje líder de mulheres, também sou líder na minha igreja,
e às vezes me sinto incapaz, mas é na nossa incapacidade que a gente aprende, porque se a gente se sentir capaz, a gente não aprende mais nada. Quem já sabe de tudo não tem mais nada a aprender, mas quem acha que ainda precisa aprender algo, vai aprender muito, né? E inclusive Paulo fala que quando ele se sente fraco, aí que ele é forte, né? Porque apesar da fraqueza, ele continua tentando, então a força está em tentar de novo, em fazer de novo, em ter uma missão e continuar executando, ainda que tudo aqui dentro diga que você não é aquilo, que você não pode, mas você sabe, você entende que são vozes, que são pensamentos que vêm e vão, que são névoas, que querem te confundir, mas você tem uma convicção, uma certeza de que sim, você pode, apesar de que muitas vezes o corpo não responde, apesar que das circunstâncias que não são ideais e não são perfeitas como você gostaria, mas você pode. E a gente precisa ter convicções. A gente precisa, a convicção é o que nos faz sair do lugar. E que você tenha essa convicção. Hoje eu sou uma mulher, às vezes me sinto menina. E a parte boa de se sentir menina é a inocência, né? De ver o mundo com olhos bons, os olhos de uma criança. A palavra fala, inclusive, que quem não se fizer como uma criança não tem como herdar, não tem como entrar no reino dos céus. E nós precisamos manter essa inocência, essa doçura, esse perdão fácil da criança em sua essência. Mas nós também precisamos deixar para trás as coisas de menina, de menino, e começarmos a agir como mulheres. Mulheres capazes, mulheres que podem, mulheres que têm convicções, mulheres que têm princípios e que não abrem mão disso, que sabem que a sua vida é sua responsabilidade, que não são vítimas da sua história, mas que na verdade a sua história é apenas inspiração para outras mulheres. É inspiração para outras mulheres, não apenas porque é algo grande que você vai contar. E às vezes algumas pessoas até já me falaram isso, que não sabiam que eu tinha passado por tantas coisas. Em outra oportunidade a gente pode conversar mais sobre isso. Eu pretendo gravar muitos e muitos outros vídeos, mas quem me vê não imagina tudo, toda a história, assim como muitos de vocês que estão aqui me assistindo têm uma história que talvez ninguém imagine. E é lindo isso, alguém olhar para você e não imaginar tudo aquilo que você viveu para ser quem você é hoje, mas te admiram, e quando conhecem a tua história admiram ainda mais, né? Então, esse vídeo foi sem roteiro, porque eu queria realmente falar tudo que estava aqui dentro de uma forma não tão estruturada, mas bem espontânea, e eu queria ver como que eu iria me sair. Eu acho que foi bem, apesar de admitir para vocês que eu já gravei um vídeo antes desse e infelizmente não consegui continuar ele porque a minha memória acabou e eu queria pegar o gancho do final do vídeo para poder terminar ele. Então eu preferi gravar de novo. Eu não estava conseguindo ver o vídeo, estava carregando, não sei porque, acho que é por causa do armazenamento. Então eu preferi gravar de novo. Mas dessa segunda vez acho que foi bem melhor do que da primeira. Acho que eu fui mais objetiva, acredito que eu fui mais objetiva. E tudo que a gente está fazendo aqui é um desafio para mim. Eu já queria há muito tempo gravar vídeos, mas eu tinha essa ideia de perfeccionismo, de ter o cenário ideal. Então hoje eu tenho vencido isso, graças a Deus, graças a Deus. E eu espero que a gente crie uma comunidade bem legal e eu tenho esperança. E eu já vejo muitas e muitas outras pessoas aqui. E muitas pessoas também sendo abençoadas através desses conteúdos. Eu espero que você seja abençoado através desses conteúdos. Bom, querido, foi isso para o vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou, se algo que eu falei aqui te inspirou, te fez refletir, já deixa o teu like para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Eu ficarei muito grata e nos vemos no próximo vídeo.